Marcelo, isso é loucura? As pessoas dão muitos significados para a palavra loucura. Em geral, associam-na a uma mudança no jeito de ser, a uma perda permanente da razão e da autonomia, o que pode levar a uma perda do controle das próprias ações. Muita gente acha que a loucura não tem cura e, como consequência, as pessoas que enlouquecem devem ser internadas definitivamente, pois não são confiáveis e podem se tornar perigosas. A família de Gabriel não sabe o que pensar. Eles sabem que os vizinhos dizem que seu filho ficou louco e isso causa grande desconforto. Eles procuram o Dr. Marcelo, angustiados com essa questão. Afinal de contas, o Gabriel ficou louco? O médico escuta o que os pais têm ouvido dos vizinhos e percebe o quanto isso é difícil para eles. O psiquiatra explica que loucura é uma palavra que as pessoas usam há séculos para explicar o que elas desconhecem. Chamam de loucas as pessoas que têm um comportamento que não é igual ao de todo mundo, em geral associado ao descontrole, desatino. Explica que Gabriel não ficou louco, ele tem uma doença que tem tratamento. Essa doença pode causar momentos de descontrole, mas com os tratamentos é possível controlar os sintomas e com o tempo Gabriel poderá entender o que se passa com ele e lidar com a doença. Com o tratamento adequado, ele irá passar a maior parte do tempo da sua vida sem apresentar situações em que os sintomas ficam mais intensos e somente em raras oportunidades apresentará situações de descontrole. Os pais falam da dificuldade, principalmente do irmão mais velho, de conviver com Gabriel. O médico percebe que a doença do jovem está angustiando a família inteira e que explicar os mecanismos da doença nesse momento não vai ajudá-los muito. Ele diz que no hospital existe um grupo de acolhimento para as famílias e seria bom que todos os membros da família pudessem participar dele, pois isso poderá ajudá-los a lidar com o que está acontecendo, chegando até a ajuda. Os pais de Gabriel voltaram com ele ao Dr. Marcelo, o médico psiquiatra. Assim como na primeira consulta, o psiquiatra conversou primeiramente apenas com Gabriel e depois com ele e seus pais. O médico percebeu uma mudança na postura dos pais, que estavam mais abertos para o diálogo. Relataram com detalhes as dificuldades que tinham com o filho e questionaram como o tratamento poderia ajudá-lo. Diante do interesse dos pais, o psiquiatra pôde explicar a gravidade da situação. Diz que o caso de Gabriel necessitava de uma ação imediata e que poderia tentar o tratamento domiciliar, caso os pais colaborassem e seguissem o tratamento à risca. Mas se o caso piorasse, seria necessário interná-lo para controlar a crise. Explicou que, na internação, Gabriel teria acompanhamento de uma equipe de profissionais da saúde durante as 24 horas do dia. A primeira sessão nesse grupo foi marcante para todos, pois puderam falar de suas experiências e ouvir as experiências de outros familiares, de portadores de esquizofrenia. Os pais falaram como era difícil lidar com o problema do filho. Júlia acha que seu irmão apenas é diferente e que cada um tem o direito de ser como quiser. Renato ficou calado, até seu irmão falar. Gabriel contou que vive com muito medo, ouve vozes e sente que está sendo perseguido e que as pessoas sempre estão falando dele, mas agora está bem melhor. Antes, ele nem conseguia sair do quarto. Júlia falou que gosta do irmão, do jeito que ele é, e espera que o tratamento o ajude a sofrer menos. Os pais concordam. Renato pôde então se abrir. Diz que gosta do irmão, mas tinha medo de falar o que pensava, pois havia percebido que só piorava as coisas, então evitava problemas. Entretanto, diz que mudaria e pararia de evitar o irmão. O terapeuta pôde mostrar, com base nessas falas, que Gabriel tem seus problemas, mas cada um tem suas questões a serem entendidas e mais bem elaboradas, e que aquele era um espaço para estimular todos a falarem abertamente dos problemas e ampliar o diálogo para a convivência familiar do dia a dia. Com isso, cada um pôde ouvir melhor as questões dos outros e ficou mais fácil lidar com as dificuldades.
Esse entendimento é fundamental. A doença afeta a pessoa com esquizofrenia, mudando sua maneira de estar no mundo, mas ao mesmo tempo traz questões para os outros membros da família, e cada um tem de fazer um esforço para entender e aprender a lidar com as próprias questões, de forma que a convivência não gire em torno dos problemas da pessoa doente. Isso, por um lado, possibilita lidar de maneira mais focada com o indivíduo com esquizofrenia. Por outro lado, abre espaço para que cada membro da família continue sua vida, com as exigências e atividades naturais do cotidiano. Por esse entendimento, a família fica menos vulnerável às atitudes de incompreensão, discriminação e comentários estigmatizantes das pessoas da comunidade que ignoram as questões humanas a que todos estão sujeitos, e os transtornos mentais fazem parte dessas questões. A esquizofrenia não é loucura, é uma doença. Loucura é a incompreensão, o descaso e a falta de tratamento digno para as pessoas que vivem com dificuldades impostas pela esquizofrenia e não têm o acesso ao tratamento de qualidade como Gabriel e sua família estão recebendo. Caminho até o diagnóstico. O caminho até o diagnóstico da esquizofrenia nem sempre segue o curso que Gabriel e sua família percorreram. Isso porque é preciso aceitar o tratamento com o psiquiatra por pelo menos 6 meses, para que seja possível saber se o que a pessoa tem é esquizofrenia ou se trata de outros transtornos mentais com características parecidas. Muitas pessoas desistem do tratamento quando melhoram um pouco ou se negam a tomar medicação. Além disso, nem sempre é possível seguir os tratamentos chamados psicossociais, como a terapia ocupacional e a psicoterapia. E também não é fácil para a pessoa e sua família lidar com o diagnóstico de esquizofrenia. Vejamos como esse processo se dá na vida de nosso personagem. Gabriel tem uma melhora progressiva com o tratamento. Aos poucos, durante os últimos meses, as vozes foram tornando-se menos frequentes, até que desapareceram. Ele já não se sente tão perseguido, e os pensamentos de que ele era o centro das coisas que acontecem a seu redor vão perdendo a força. Entretanto, ele vai se dando conta de que não tem mais a mesma velocidade de raciocínio, tem mais dificuldade que os irmãos nas coisas que fazem juntos, tem dificuldade para conversar com as pessoas e manter o assunto. Isso o deixa um tanto desgostoso com a vida. Nas consultas com o Dr. Marcelo, em que vai acompanhado de seus pais, Gabriel reclama dessas dificuldades. O médico diz para ele ter paciência e não desistir. Pede para que, aos poucos, ele volte a fazer as atividades em que tem mais dificuldade, pois, com o tempo, ele deve melhorar. Esse pode ser um processo longo e desgastante, mas é fundamental não desanimar para poder explorar todo o seu potencial. Diz Gabriel, todos nós temos limitações, mas precisamos aprender a lidar com elas e, na medida do possível, superá-las. Os pais de Gabriel sempre perguntam qual o diagnóstico do filho. O médico avaliou cuidadosamente o caso até ter segurança para fechar o diagnóstico. Em uma longa consulta, mostrou que o diagnóstico da doença que o jovem apresenta é esquizofrenia. Nessa consulta, ele tomou cuidado de esclarecer todas as dúvidas de Gabriel e de seus pais. A primeira reação deles é de decepção, pois eles acham que esquizofrenia é um diagnóstico muito ruim. Lembram-se da filha de um conhecido que tem a doença e um comprometimento grave. O médico esclarece que a esquizofrenia se manifesta em cada indivíduo de uma forma diferente. Não dá para comparar as pessoas. Existem alguns casos que evoluem sem grandes comprometimentos no funcionamento do sujeito. Diz que Gabriel está tendo uma boa evolução até o momento e que deve seguir os tratamentos para manter o que já conquistou e melhorar ainda mais. A aceitação do diagnóstico de uma doença crônica é difícil para qualquer um. No caso da esquizofrenia, esse diagnóstico vem acompanhado de uma série de definições negativas que as pessoas acabam assumindo como uma realidade irremediável. Por isso,
evitamos ao longo deste livro trabalhar com definições e preferimos nos centrar mais em vivências e percursos possíveis, nos quais podemos apresentar experiências práticas e reais de resolução de problemas por meio das vivências dos personagens. O psiquiatra mostra para Gabriel e para seus pais que o diagnóstico não é uma sentença decretada por um juiz. Explica que serve apenas para melhorar o entendimento das coisas que Gabriel está vivendo e melhorar o tratamento. Diz, a esquizofrenia não define o que você é. Gabriel, entenda apenas como uma doença que você precisa cuidar. Você é muito mais do que a doença que você tem. A importância da relação médico-paciente. O diagnóstico e o tratamento adequado de qualquer quadro psiquiátrico depende de dois fatores muito importantes que jamais devem caminhar separadamente: o conhecimento técnico-científico da medicina, sinais, sintomas, medicações, efeitos colaterais, e a relação que se estabelece entre o médico e seu paciente. Sem o conhecimento técnico-científico adequado, o médico não será capaz de pesquisar, junto ao paciente, circunstâncias de vida, comportamentos, relacionamentos familiares e pessoais, sinais e sintomas que irão auxiliar o diagnóstico adequado. Se o diagnóstico médico não é feito corretamente, é pouco provável que o tratamento proposto beneficie o paciente e diminua seu sofrimento. No entanto, ter apenas o conhecimento técnico-científico também não é suficiente. Outro ingrediente muito importante para o sucesso do tratamento é a relação médico-paciente. Essa relação se baseia no estabelecimento de um vínculo de confiança entre o médico e o paciente e que ocorre quando o profissional é capaz de reconhecer, acolher e dar continência ao sofrimento do paciente e de seus familiares. A comunicação adequada entre médico, paciente e familiares é fundamental para a manutenção desse vínculo. Se o vínculo e a comunicação não são adequados, pergunta-se quem seguiria a orientação de um profissional se não houvesse confiança? Quem tomaria medicações se os efeitos benéficos e os efeitos colaterais não fossem explicados? Quem se submeteria a um tratamento se suas dúvidas e angústias não fossem valorizadas? Sendo assim, cabe ao médico expressar-se de maneira adequada, permitindo o bom entendimento dos fatos. Cabe a ele orientar claramente os pacientes e familiares, usando uma linguagem adequada, bem como estar preparado para ser questionado a respeito do diagnóstico e da conduta terapêutica. Cabe ao médico dar orientações a respeito dos sintomas e do comportamento do paciente e também explicar por que o diagnóstico é A e não B. Cabe a ele explicar por que escolheu o medicamento X em vez do Y, assim como orientar sobre os possíveis efeitos colaterais das medicações. Cabe ao médico reconhecer que nem sempre as intervenções terapêuticas sugeridas tiveram os melhores resultados. Por fim, cabe a ele escutar e respeitar as dificuldades dos pacientes e familiares, buscando juntos a melhor alternativa. Isso é relação médico-paciente. Tem cura? Gabriel e seus pais questionam o Dr. Marcelo se a esquizofrenia tem cura. Essa é uma questão importantíssima e é necessário entender mais de perto o que ela envolve. O médico sabe que esse é um momento muito importante do tratamento, pois a forma como Gabriel e seus pais entenderem essa questão determinará a forma como eles se relacionarão com a esquizofrenia e seu tratamento. O médico explica que a medicina conhece a cura para poucas doenças, mas ela propõe tratamento para muitas delas, de maneira que as pessoas possam viver melhor e com qualidade. No caso da esquizofrenia, há uma parte dos portadores, 13%, que apresenta somente um episódio psicótico e, em seguida, retorna a seu funcionamento habitual. Para os demais portadores, a medicina ainda não conhece uma cura, mas há tratamentos eficazes que os ajudam a viver com qualidade, pois previnem recaídas. Gabriel pergunta ao Dr. Marcelo se ele irá voltar ao normal. O médico responde que não se trata de normal ou anormal.
A esquizofrenia é uma doença que muda o caminho de vida. A questão é se é possível viver bem e ser feliz. É possível viver muito bem, desde que a pessoa que tem esquizofrenia aprenda a viver nesse momento um novo caminho. Gabriel pede para ele explicar melhor. O médico responde com exemplos. Gabriel, com a Fátima você aprendeu a pintar muito bem e a fazer belas peças em argila e mosaico. Além de organizar seu dia a dia, no qual você é produtivo. Você ajuda sua mãe no lar, ajuda seu pai enquanto ele faz trabalho no escritório para casa. O jovem questiona, mas minha irmã estuda, meu irmão trabalha e eu não consigo mais entrar na faculdade nem trabalhar. É isso que eu quero dizer com normal. O médico responde, Gabriel, todos nós temos limitações. Isso não quer dizer que não somos normais. A maioria de meus amigos médicos foi reprovada pelo menos 2 vezes no vestibular até entrar no curso de medicina. O importante é você se cuidar, dando um passo de cada vez. Não está escrito em nenhum livro de medicina que você não pode trabalhar nem estudar. Você não precisa desistir de suas aspirações, porque recebeu um diagnóstico de esquizofrenia. Gabriel então reclama que não tem mais amigos como antes, porque as pessoas acham-no esquisito. Então o médico lembra-o das vezes em que foi ao cinema com sua irmã e as amigas dela lembram também das vezes em que se divertiu com o irmão vendo seu time jogar no estádio. Diz que não importa a opinião dos outros, o importante é ele conviver bem com os amigos, que pode fazer e o que aceitam como ele é, pois é assim para todas as pessoas. Ao chegar em casa, Gabriel convida a irmã para dar uma volta no parque. Ele conta para ela toda a conversa com o Dr. Marcelo. Júlia escuta com atenção. Depois ela fala que talvez o problema não seja a esquizofrenia, porque se ele se tratar, a doença fica controlada. O problema, diz Júlia, é ele encontrar coisas para ser feliz e não se comparar com as outras pessoas. A partir dessas conversas, Gabriel abre as portas do seu mundo interior para lidar com o fato de ter recebido o diagnóstico da esquizofrenia. Júlia é uma jovem sensível e inteligente. Depois de acompanhar as dificuldades do irmão, lembra-o de que sua vida e felicidade estão em suas mãos e não são determinadas pelo diagnóstico que recebeu. Ela representa o bom senso que deve prevalecer quando nos deparamos com um problema de saúde que não tem uma solução imediata, como é o caso da esquizofrenia. Muitas pessoas, quando se deparam com o diagnóstico, ou não aceitam ou se entregam, não conseguem lidar com a realidade como ela se apresenta. Veremos ao longo do livro como a vida é dinâmica. Ela é feita de dificuldades, mas também de oportunidades e possibilidades. Um aprendizado necessário. Apresentamos pela história de Gabriel como se dá um processo de tratamento que começa com um episódio psicótico agudo até chegar a um diagnóstico de esquizofrenia. Conhecemos algumas das inúmeras dificuldades que as pessoas, tanto familiares quanto o indivíduo que tem esquizofrenia, enfrentam. Inicialmente, uma grande dificuldade é entender a necessidade do tratamento. Em seguida, a dificuldade é conseguir tratamentos e depois a maior dificuldade está em aceitar os tratamentos propostos. Procuramos mostrar com o exemplo de Gabriel que esse processo é possível, pois se baseia em casos reais que conhecemos. Nosso objetivo é mostrar um caso real, razoavelmente bem-sucedido de acompanhamento até o diagnóstico, de maneira que nossos leitores possam se orientar ante suas questões individuais. Com este material, esperamos que as pessoas que têm a doença e seus familiares percebam mais rapidamente o problema, procurem ajuda e sigam o tratamento. No caso de Gabriel, houve a demora de alguns meses para que eles procurassem ajuda e outros tantos meses para que iniciassem o tratamento de forma efetiva. É importante saber que quanto menor for o tempo entre o início dos sintomas e o tratamento, melhor será a evolução da pessoa.